O que vai acontecer comigo depois da morte? Essa é a pergunta que muitos se fazem e poucos têm o conhecimento da resposta. O que vai acontecer comigo depois da morte? Tem pessoas que creem que há uma vida eterna. Há outros que dizem que a morte é o final de tudo. E outros até mesmo que diz que no final de tudo Deus vai perdoar a todos e que Deus é bom. Ele não acredita nessa coisa de inferno, de céu. Olha, pessoal, são muitas coisas que se falam com respeito à alma, para onde vai a alma. E é por isso que essa semana nós estamos dedicando para podermos, através da palavra de Deus, passarmos uma orientação para a senhora, para o senhor que sempre tem participado conosco aqui da transmissão, do que diz o texto sagrado. Entenda bem, não é o que eu digo não, hein? Porque a palavra que nós estamos lhe transmitindo é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu creio, e se você crê também, você pode até pegar sua Bíblia aí agora e participar conosco. Por exemplo, nós iremos ler o livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19. Se você tem a sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho, pegue ela aí. Lucas 16, versículo 19. Enquanto isso, você também pode já se preparar, que nós vamos ter o nosso momento da oração, colocar o nome do familiar que a senhora deseja, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar. E que essa manhã seja para a senhora uma manhã abençoada, né? Meu bom dia para o senhor, meu bom dia para a senhora, como a gente sempre fala. Você que está se levantando, você que vai agora sair para o seu trabalho, a senhora que já está aprontando aí a sua casa, já colocando as coisas em ordem, tomando o seu café. Vamos fazer essa reflexão junto aqui da palavra do nosso Deus. Então vamos lá? Diz assim no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham a lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha, nós já vemos aqui um fato muito importante. Que fato é esse? Eles viviam de uma forma diferente, mas no momento da morte, eles foram sepultados e como a palavra de Deus nos ensina, né? Do pó viemos e ao pó nós voltaremos. Você veja que o corpo físico de ambos foram sepultados, voltando-se ao pó. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ler aqui tudo primeiro, e aí eu vou depois falar aqui umas partes para a gente ter um entendimento bem legal, pessoal. E então vamos lá, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Eu estava, fazendo aqui uma análise de certos pontos, e como eu estava dizendo, o primeiro fator aqui que eu prestei muita atenção, que me chamou a atenção, foi o seguinte: ambos foram enterrados, e a morte, você vê que ela nos nivela a todos os seres humanos, mostrando que tanto o rico como o pobre, do pó viemos e ao pó nós voltaremos, pessoal. Então, não tem essa, de que a pessoa ela seja melhor. Por mais que o rico tinha uma vida esplêndida, mas a morte que chegou a ele, chegou ao pobre e colocou eles, numa mesma situação, mas não depois da morte, que é o que nós vamos ver aqui. Depois da morte, a Bíblia fala que o rico foi encontrado em um lugar de tormento. A gente vemos aqui nessa história que não fala assim exatamente qual era o pecado do rico, mas sim dá o entendimento aqui nas palavras do Senhor Jesus que ele, por viver aquela vida esplêndida, ele não carregava, ele não tinha, a presença de Deus na vida dele. Ele ignorou a salvação, como muitos têm feito hoje. Tem pessoas que elas se creem, superiores, se creem até mesmo não necessitar de Deus, mas quando chegar o dia da morte delas e elas partirem dessa vida terrenal para um plano espiritual, aí elas vão se dar conta do quanto vai fazer a falta delas não ter vivido o que de repente ela até ouviu, mas ela não quis colocar em prática na sua vida. Sim, é isso mesmo. Olha só, pensa comigo. Se o rico não fosse uma pessoa religiosa, por que ele disse assim, pai Abraão? Por que ele falou pai Abraão? Eu creio que ele sabia a respeito da fé, mas ele não vivia a verdadeira fé, andando como deveria de ser. É como muitas pessoas hoje. Elas têm escutado, elas têm, recebido a mensagem, mas elas preferem viver nesse mundo de uma forma como se fosse autossuficiente. Até por causa da condição que ele tinha de riqueza, ele se sentiu tal. Mas, uma vez que ele morreu, ele percebeu a falta que fez ele não ter seguido a pessoa do Senhor Jesus, ele ter crido, e muitos vão perceber isso. Você vê um fato importante, que ele até falou assim, olha, deixa eu voltar lá e falar com os meus irmãos. Mas aqui a figura de Deus, do pai Abraão, falou para ele, olha, não, eles lá têm a Moisés, eles têm os profetas. Se eles não ouvirem a eles não vão ouvir quem volte, E a tristeza hoje é essa. Há muitas pessoas que, por mais que têm
ouvido a palavra de Deus, elas não têm colocado crédito, elas não têm, colocado a palavra de Deus como algo real para as suas vidas. Muitos, bagunça, muitos às vezes até vão numa igreja, até escuta, mas não têm vivido como diz as Escrituras. E é o viver como diz as Escrituras que vai trazer a salvação, porque representa a minha entrega de vida ao Senhor Jesus. E Lázaro já foi o contrário, né? Ele foi para um lugar de paz, de descanso, e o rico não. O rico ele foi para um lugar de tormento, de chamas, um lugar que representava aflição constante. Já o seio de Abraão retrata um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar onde a pessoa ia ficar agora, como eu posso dizer, de boa. Na gíria do carioca, ela ia ficar agora de boa. Por isso que o próprio pai Abraão falou, olha, ele enfrentou muitos males. E esses males aqui nós podemos identificar não apenas de pobreza, mas é aquela palavra que Jesus falou, aquele que quer ganhar a vida eterna, ele vai perder a vida nesse mundo. Mas muitas pessoas têm preferido ganhar a vida nesse mundo, como falamos ontem, como que esse mundo, fosse a vida real que nós deveríamos de ter. E não é, porque a vida nessa terra passa rápida, tudo se acaba, tudo se termina. O homem, não vai viver tantos anos nesse corpo de barro, nesse corpo de carne e osso. Então nós precisamos crer na salvação que Deus tem para nós, na casa que Ele disse que eu vou preparar lugar para que onde eu estou, vocês também venham estar, para que haja, esse descanso de tudo que você viveu nessa terra por carregar o nome de Jesus, por fazer a vontade de Deus. E as Escrituras falam isso. Se você, de repente, tem a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, no livro de Hebreus 9:27, diz assim, e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, a nossa vida não é nessa terra. Nós estamos de passagem. Mas a nossa vida, nós aguardamos a salvação que vem de Deus para aqueles que vão e estão procurando fazer e viver de acordo com a sua vontade. Então, eu gostaria que a senhora, o senhor, refletisse bem se vale a pena você viver da sua vontade, você fazer tudo o que você gostaria e depois você perder a sua alma, ou você fazer a vontade de Deus negando os seus desejos carnais, negando o seu querer, mas alcançando, depois o descanso da sua alma. Porque é isso que nós vemos aqui nessa história, resumindo tudo, de Lázaro e o rico. Então, eu quero até fazer uma oração pela senhora, pelo senhor, pelos nomes que você deixou aqui para a oração, mas lembrando uma coisa, não se deixe levar pelas ilusões desse mundo, porque tem muita gente, que tem conhecido a verdade, mas está andando na mentira. E essa mentira que ela está andando, essa vida longe de Deus, é que vai condenar a alma dela. Essa vida longe de Deus é que vai fazer que ela perca o mais importante que Deus tem para ela. Tá bom, pessoal? Vamos orar então? Feche seus olhos aí onde a senhora está agora. Nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, meu Deus. Porque eu sei, meu Deus, que um dia não vai ficar pedra sobre pedra. O Senhor disse isso. Que os céus e a terra vão passar,
mas a tua palavra não vai passar. O que o Senhor já estabeleceu, isso não vai passar. Tudo e as profecias que já se cumpriram e as que faltam se cumprir, se cumprirá. Então, vale a pena todo esforço, todo sacrifício, como o Senhor fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida para ter o descanso eterno. Porque esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo mau e que tem feito muitas pessoas se perderem. Então eu oro por essa pessoa, meu Pai, que agora participa conosco, dá força para ela, meu Deus. Se tem alguém que estava se deixando levar, que o teu Espírito venha, sabe, consolidá-la, fortalecê-la, animá-la, fazê-la voltar para os teus caminhos, mas não deixá-la viver nessa perdição, para que ela não perca o mais importante que ela tem, que é a alma dela. Eu oro também para que o Senhor abençoe os nomes que estão aqui na tela desse celular e que através do teu Santo Espírito o Senhor venha ajudar essas pessoas que precisam de oração, pessoas que estão doentes, passando problemas, mas que o principal aconteça, meu Deus, a salvação da alma delas. Toque em cada vida, em cada ser, em cada coração. Eu entrego os nomes, a vida de todos que participam conosco e te agradeço, na certeza da bênção, a maior de todas, que é a salvação do Senhor, que um dia essa pessoa, todos nós, possamos alcançar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Olha, é uma luta constante. Enquanto você viver, você vai ter que lutar pela sua alma. Não tem como você, sabe, dizer, eu tô salvo. Você está salvo hoje. Se você morrer hoje, graças a Deus. Mas você vai ter que estar salvo amanhã, depois da manhã. Por isso que Jesus falou que aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Dia a dia. Dia por dia. Tá bom? A gente vai falar mais amanhã, tá? Mas é para que esse vídeo não se torne muito extenso. E se você pode, compartilha com uma pessoa para que ela possa estar recebendo essas mensagens e despertar para o maior objetivo que podemos ter nessa vida, a salvação da nossa alma. Deus abençoe a todos, tá? Um abraço, até amanhã.